há 4 anos nasceu um propósito: elevar o padrão dos leilões pecuários e fortalecer o mercado com confiabilidade, qualidade e resultados. A Império Leilões começou com uma visão clara: entregar ao produtor uma experiência diferente, profissional e transparente. Fazer o certo é obrigação. Desde o primeiro gado batido no martelo, nossa missão sempre foi a mesma: valorizar o trabalho no campo. A equipe inteira é a base fundamental de tudo. Sem eles a gente não é ninguém. A gente tem que passar transparência, segurança e fazer tudo muito bem feito, tudo com muito carinho. O maior leilão da história de Minas. Uma equipe comprometida, apaixonada e preparada para entregar excelência. E a gente tendo assim leilão perto da gente, a hora que a gente precisa é fundamental. A marca Império Leilões é reconhecida pela qualidade dos animais que passam por aqui. Seleção rigorosa, credibilidade e volume. Mais de 370 mil animais comercializados em 4 anos. Um trabalho primoroso de organização, pesagem dos animais, seleção, formações de lote. Animais de excelente qualidade, como sempre, né? É um trabalho muito louvável. O leilão de hoje, para mim, até hoje, que eu já vi em vários aqui, hoje foi o melhor. A facilidade de você, do conforto do seu lar, poder estar fazendo suas aquisições com toda a segurança da Império Leilão, nas apartações, no peso. Aqui, cada negócio é tratado com seriedade. Resultado para quem vende, oportunidade para quem compra. O que eu mais gosto de ver é quem comprou vai ficar satisfeito de chegar em casa. O padrão nosso Império Leilões junta quantidade com qualidade. Mais que leilões, criamos experiências. Um ambiente acolhedor, profissional e preparado para receber quem move o campo. Quatro anos de conquistas, e isso é só o começo. Império Leilões, tradição construída com trabalho, futuro guiado pela inovação. Apartação 100% passado por mim e pelo Milton. É tudo da minha vida hoje. Hoje nós vivemos 24 horas em torno dela. O Milton me perguntou qual que é o foco. Eu falei, fazer o melhor. Porque eu amo o que eu faço. Império Leilões, pecuária de resultados. Desde 1975, no ensino das ciências agrárias. Minha história começa muito antes de mim, antes de ter nome, antes de receber meus primeiros alunos. Eu já existia como um sonho compartilhado por aqueles que acreditavam que o agronegócio brasileiro poderia ir além, crescer e se fortalecer. Minha base? A ABCZ, meu DNA, a excelência no ensino agro. Eu sou a FASUL. E desde 1975, carrego a missão de transformar o agro através do conhecimento. Nasci para cumprir um propósito: formar profissionais diferenciados que levam inovação e progresso para além das fronteiras. O curso de zootecnia foi o primeiro, o 5º do país, mas o único com foco no zebu. Também fui vanguarda na agronomia, porque a melhor safra que existe é a de quem impulsiona o campo. O tempo passou e eu me tornei referência. Criei novos cursos, fortaleci parcerias e conquistei meu espaço próprio, mas sem nunca perder minha essência: ser a ponte entre tradição e inovação. Hoje, 50 anos depois, olho para trás e vejo o impacto da minha existência. Porque ser FASU
é carregar um legado, é ser pioneiro, é ter excelência, é fazer história. E essa história só está começando. O que é entender mais para você? Para nós, entender mais é ser pioneira e inovadora. E é isso que fizemos há mais de 80 anos para levar progresso genético gerando lucro. Estar presente em mais de 70 países e ser líder é entender mais. Entender mais é reconhecer o bem-estar animal como base do sucesso. É buscar constantemente a melhoria e superar o padrão de qualidade a cada dose processada. Entender mais é ter a melhor genética sexada do mercado e deixar suas mãos o poder de decidir o futuro do seu rebanho. Ter uma tecnologia exclusiva para a produção de embriões, o maior laboratório da América Latina e uma ampla rede de afiliados é entender mais. Só quem entende mais pesquisa, planeja e desenvolve linhas genéticas, índices e serviços exclusivos para maximizar o resultado de cada parto. Entender mais de acelerar o melhoramento é ter um portfólio único de soluções para entregar um plano genético vencedor personalizado, porque seu objetivo é único e seu rebanho também. E nós entendemos disso mais do que ninguém. Pode pesquisar. Ninguém entende mais de progresso genético que a ABS. Fernandes Reis Amaral Advogados nasceu com um propósito claro: oferecer uma advocacia técnica, moderna e comprometida com seus resultados. Atuamos voltadas para o agronegócio, para empresas que direta ou indiretamente contribuem para o setor e produtores rurais. O nosso trabalho é guiado pela excelência com a atuação estratégica e próxima ao cliente. Mais do que nunca, o produtor precisa se enxergar como empresário. A profissionalização da gestão no campo é essencial para reduzir riscos, evitar passivos e garantir a sustentabilidade do negócio. Com sede em Uberaba e atuação em todo o Brasil, reunimos experiência, tecnologia e profundo conhecimento da dinâmica do agronegócio. Fernandes Reis Amaral Advogados, a parceria jurídica do agro que protege, estrutura e impulsiona o futuro dos nossos clientes. Yeah.
Tudo que é grandioso exige sacrifício. Jamais diga eu não consigo, não vai dar certo, não tenho sorte e outras expressões que só descolorem a vida. Nelson Merola. Em toda a minha vida, sempre acreditei que as soluções mais simples e claras são as que nos conduzem aos objetivos desejados. Contudo, só conseguiremos esse objetivo se internamente nós que trabalhamos na McNelson estivermos felizes, pois só assim teremos condições de atendermos bem nossos clientes. Nunca devemos esperar nada mais do que aquilo que foi plantado. Mas se plantarmos com muito esforço e dedicação, a colheita pode ser surpreendente. Nelson Merola Jr. Seus desafios me colocam mais próximos de você, na busca de melhores soluções. Bruno Merola. Boa noite a todos! E hoje, o nosso 4º episódio do Empreendelas é um dia muito especial para mim, que eu estou recebendo as meninas aqui da FRA Advogados, aqui na Fazenda Medalha Milagrosa, onde nós vamos discutir aqui o direito no agronegócio. E gostaria, primeiro, de agradecer vocês por terem aceitado o convite de estar aqui comigo, a gente dividir um pouquinho desse tema tão importante, né, como é importante, né, o produtor rural ter conhecimento, ter todas as informações necessárias para a condução da sua propriedade rural, do seu negócio. Então, obrigada por vocês estarem aqui comigo, dividindo um pouquinho de tudo que vocês sabem aí, estão atuando aí no mercado já há um grande tempo aí, dentro do nosso agro, e contar um pouquinho hoje, nessa noite, aí as atuações, as linhas de frente, né? Vamos trabalhar aí 3 temas importantes, né? A gestão de pessoas, né? Os desafios da gestão de pessoas que o produtor rural enfrenta, a sucessão familiar e também o direito tributário no agro. Gabriela, apresenta aí um pouquinho como é que começou o escritório de vocês, se apresentem aí para as nossas espectadoras. Obrigada, Consuelo, pelo convite, por estar aqui na sua fazenda. É uma honra para nós. Bom, o escritório ele tem 6 anos de uma atuação voltada para a agroindústria e produtores rurais, nos 4 principais pilares que essa estrutura precisa, né? Nas áreas civil, trabalhista, tributária e ambiental. Embora o escritório tenha 6 anos, eu e minhas sócias aqui contamos aí com muito mais tempo de experiência, de uma advocacia anterior,
que a gente percebeu a necessidade, essa carência do mercado, de uma advocacia que efetivamente conheça o agro, que vá para dentro das fazendas e que leve soluções jurídicas inteligentes e personalizadas para os produtores rurais. Ah, que bom. Queria começar, Gabriela, com a primeira pergunta para você. O produtor sempre foi reconhecido pela capacidade de produzir, mas hoje ele também precisa de ser um gestor de pessoas. Quais são os maiores desafios hoje que vocês enxergam nas propriedades rurais? Bom, Consuelo, o agro evoluiu muito, né? Hoje a gente está falando aí de máquinas muito modernas, utilização de inteligência artificial e drones nas fazendas, e às vezes a gente acaba esquecendo do principal, né? Nada se faz sem pessoas. E eu falo que hoje o produtor rural ele precisa se enxergar como um empresário rural. A gente bate muito nessa tecla lá dentro do escritório com os nossos clientes e nos eventos que a gente vai. Para ele entender que ele é um empresário, né? O produtor rural é um empreendedor. É um empreendedor e na fazenda ele precisa de pessoas. O produtor rural ele não dá conta de tomar conta de tudo na fazenda. Então, nessa gestão de pessoas, hoje a gente encontra um grande desafio. Primeiro, a gente vê aí para todo lado, em todo o setor do agro, né? A gente tem cliente aí das mais diversas áreas do agro e todos têm a mesma reclamação. Não encontro profissionais ou não encontro profissionais especializados no mercado. Mão de obra seria mão de obra. O maior desafio, né? É a maior dor, né? Primeiro, onde encontrar essa mão de obra especializada e depois de encontrar como reter essa mão de obra. Então, é um desafio. A gente está falando de um agro que tem uma legislação que é muito específica, uma legislação robusta, e ela vem se modernizando ano a ano, né, e atualizações legislativas constantes que o produtor rural precisa entender para levar para dentro, né, a gente fala dentro da porteira, como aplicar isso, como fazer essa gestão de pessoas com contratos específicos para cada atividade. Se eu tenho uma produção que trabalha com safra, eu preciso ter contrato de safra com estratégia, pensar na elaboração de políticas, de documentos, de regulamentos internos para dentro das fazendas, política de frota, quando o cliente tem frota, trator, como que o meu empregado vai conduzir o meu maquinário. Então a gente precisa ter uma gestão inteligente das pessoas. As pessoas são a engrenagem que faz, né, a fazenda rodar e ser um sucesso. Isso mesmo. Agora eu queria fazer uma pergunta sobre a sucessão. Muitas propriedades rurais ainda evitam conversar sobre sucessão. Por que esse assunto costuma ser tão difícil dentro das famílias? E qual o momento ideal para começar o planejamento sucessório? Vou passar essa pergunta agora para a Lorena, que está aí, né, atua no escritório nessa área, né, Lorena, de sucessão familiar. Isso. Primeiro, boa noite, é um prazer, Consuelo. Comunicar o agro, né, eu acho importante fazer esse tipo de comunicação. O planejamento sucessório hoje ele precisa ser comunicado, né, a gente tem visto, né, muitos recortes no Instagram do que se fazer a respeito de planejamento sucessório, então é importante se falar. Você falou qual que seria o momento, né, quais são os desafios. Eu vejo dois desafios muito grandes, assim. O primeiro que é quase um paradigma, né, um obstáculo, é você falar sobre morte, né? As famílias não querem falar sobre a morte, não querem conversar sobre esse planejamento, como isso vai ser na frente, né? Às vezes quando o pai toma essa postura, né, ou a mãe, ou o casal, o filho, não, deixa isso, né, não quero ouvir falar, pai, não quero saber disso. Ou então quando isso parte dos filhos, né, fica aquela sensação, nossa, tá querendo adiantar o patrimônio, e tem outros irmãos, tem genros, nora. As relações familiares, elas são muito complexas, né? Então, quando eu vou falar de planejamento sucessório, eu não estou falando só de um projeto jurídico, né? A gente entra nas relações familiares e eu estou falando de emoções, né? Que é o que fica no intangível. Eu estou falando de emoções, de expectativas, eu estou falando de futuro, de sonhos, daquela raiz, às vezes, que o casal tem, o amor que ele tem à terra, que ele tem a produção, né? É o deixar de ser o gestor, o medo de passar aquilo para frente, né? De deixar um pouco a gestão.
Então, se conversar sobre esse planejamento acaba sendo um obstáculo, né? A família tem muito receio disso, falar da morte. E o segundo, eu vejo um desafio muito grande é falar sobre a definição de papéis na família, né? Você sentar e definir os papéis. Quem vai fazer o quê? Quem vai cuidar de quê? Quem administra, quem é a parte técnica, quem é a parte comercial, é o filho que não trabalha na fazenda ou que não quer trabalhar, né? Não quer fazer parte dessa sucessão. Então, como que isso fica? Né? Então, ter essa conversa também é uma situação muito difícil no planejamento. E você me perguntou assim, qual que é a melhor hora de se fazer um planejamento, né? Eu penso que é quando você tem uma maturidade em relação às pessoas, decisões e patrimônio. É preciso existir uma maturidade nesse sentido. Então, a família ela precisa ter esse consenso, já ter iniciado, como a Gabriela falou, uma gestão, uma governança, ela tem que ter iniciado essa conversa, ela tem que ter iniciado essa definição de papéis, que é onde você tem a maturidade das decisões e você precisa ter uma maturidade também dessa transferência do patrimônio. Eu quero efetivamente transferir o meu patrimônio, né? Eu não estou falando só de hold não é, a gente vai falar mais na frente, ele não é o único meio de um planejamento sucessório, mas ele é sim uma das ferramentas, talvez hoje uma das mais utilizadas, não tão eficiente para todo tipo de família, mas assim, é uma forma de transmissão do patrimônio. Então eu acho que quando existe essa maturidade, um diagnóstico que a gente fala, né, que é um ponto de partida, né, para você começar esse planejamento sucessório, que é o diagnóstico patrimonial e familiar. É você saber essa definição de papéis dentro da família a respeito de gestão, de administração, de se conversar. Até também saber as afinidades de que cada um ali dentro do ciclo familiar tem, né? Sim. Qual aptidão, né? Qual proximidade diária que cada um vai ter mais para atuar dentro da sucessão. Sim, às vezes um filho ele já atua, ou então ele tem essa vontade de atuar, então é onde você na parte de gestão, você cria essa governança para investir em conhecimentos técnicos, né, e investir na própria sucessão, na capacitação dos herdeiros, né. A gente fala, né, no planejamento sucessório, a gente fala muito que a gente tem uma diferença entre herdeiro e sucessor, né? O herdeiro, ele vai herdar de toda forma, né? Se ele for um herdeiro necessário, que a gente fala, né? E nem sempre o herdeiro é sucessor, né, gente? Nem sempre, nem sempre. Então, às vezes assim... é só herdeiro. Tem muito herdeiro que ele é herdeiro e sucessor, ele vai conseguir dar a sequência, né? Sim. Então, eu acho assim que uma fase, o planejamento sucessório, ele começa muito antes dessa fase dessa fase documental, de se procurar uma ferramenta como uma hold, uma doação ou um testamento. Ele começa aí nessa parte aí de gestão familiar mesmo, desse diagnóstico familiar do patrimônio. É o patrimônio que está, identificar as propriedades, o que está no nome do produtor rural, o que são as áreas rurais, o que não é da atividade rural. Você identificar, né, o diagnóstico familiar nessa definição de papéis. Então, isso começa muito antes, você precisa dessa maturidade, dessa organização anterior, para depois você procurar uma ferramenta que realmente seja eficiente para o planejamento sucessório. Perfeito. Agora eu vou destinar a minha outra pergunta sobre um tema que a gente vai abordar aqui hoje, que é sobre a reforma tributária, né, que assusta nós todos, produtores rurais, assunto super complexo, né? Lidiane, se apresente aí depois para a gente e que eu queria saber de você. A reforma tributária trouxe muitas dúvidas para o produtor rural. O que realmente muda na prática? Existe algum perfil de produtor que ele deve ficar mais atento a essas mudanças que vêm aí? Como a gente disse, né, tá todo mundo falando-se muito que agora o produtor rural precisa do CNPJ. Conta pra gente sobre isso. Boa noite, Consuelo. Obrigada pela oportunidade. É muito importante para nós trazer informação, né? A doutora Gabriela falou que nós temos aí 6 anos aí dessa formação do escritório. E o que é, só para contextualizar,
Nosso propósito é trazer esses pilares que a doutora Gabriela falou para dar uma assessoria jurídica empresarial, porque nós falamos muito isso, que o produtor rural ele tem que entender que ele é um empresário rural, né? A fazenda é exatamente uma empresa a céu aberto. E como uma empresa a céu aberto precisa da gestão de pessoas, dessa gestão desse planejamento sucessório e também do financeiro, é aí onde entra a parte tributária. Não tem como ficar de fora. O produtor rural hoje que ele quer, que ele tem que entender que ele tem que ter organização nessa parte. E a reforma tributária veio para quase que compelir ele a isso. Por quê? O produtor rural hoje, né, você fez a pergunta sobre quais são os impactos aí agora, né? Qual são as principais mudanças, né? Hoje o produtor rural, ele tem realmente uma tributação mais simplificada, né? A reforma tributária, ela veio para mudar aí os tributos que incidem sobre o consumo, sobre essa cadeia de consumo. Tá lá, veio o insumo que o produtor compra, o produtor produz, vende aí para as cooperativas, para as trades, cerealistas. Armazéns. Isso, exatamente, né? Para os frigoríficos. E aí, assim, essa cadeia, o produtor rural nessa cadeia hoje, ele tem uma tributação bem simplificada. Até por quê? Porque hoje no nosso sistema aí, até constitucional, né, que é a nossa lei maior, o agro, ele é tratado com um caráter mais especial. Por quê? Porque a gente está falando de segurança alimentar, né? O agro, ele é ele é o mais importante nesse sentido aí, né? Então, hoje, o produtor rural, dentro da reforma tributária, ele vai passar a ter uma complexidade maior de tributação, porque até então, hoje nós temos aí os impostos sobre o consumo, que são o IPI, o PIS e a COFINS, que a gente vê aí lá nas agroindústrias, ICMS, que é circulação de mercadoria, e muita gente pode perguntar, mas o produtor rural, ele é contribuinte hoje, ele paga, né, ele arca o ICMS, mas a gente tem muitos convênios que desoneram na hora que ele vai vender, então efetivamente hoje, ele diretamente, ele não está aí nessa arrecadação. E o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Então, o produtor rural, atualmente, ele não diretamente, ele não paga esses impostos, ele não é contribuinte. E agora, com essa mudança desses impostos, com a reforma tributária para 2 impostos só, 2 tributos, que são o IBS e a CBS, ele vai passar a ser contribuinte desses impostos. Então, ele tem que se organizar. Não tem como, ele tem que se organizar, por quê? Porque a partir de agora, a emissão de uma nota fiscal vai ter que informar esses tributos, e muita gente vem perguntando, vai onerar? Vai ficar mais caro? Infelizmente vai. Por quê? Porque ele não sendo contribuinte desses tributos, desses impostos que a gente tem agora, né, e passando a ser da CBS e DBS, isso vai encarecer aí o custo dele de produção. Certo? Doutora, conta para mim, o que é a porcentagem aproximada? Existe já um número aproximado para nós, produtores rurais, de impacto dentro do nosso faturamento? Hoje a gente tem aí uma projeção do que vai ser a alíquota cheia da CBS e do IBS, que está estimada, a gente não tem, a gente começou, né? Tem até medo, gente, do resposta. A reforma tributária, ela vai acontecer gradativamente. Ela efetivamente, lá a gente teve a emenda constitucional promulgada, o ano passado a gente teve aí a publicação da lei complementar que veio regulando aí, né, trazendo a regulação desses novos tributos, e aí a partir de agora até 2033 a gente vai vendo isso gradativamente. Gradativamente os antigos impostos vão sendo substituídos pelos 2 novos impostos. Então a gente não tem até o momento, o que assim, isso é um ponto para você ver negativo, porque é um sistema que já está acontecendo. Mas ele está pronto? Então, não. Infelizmente, não. É isso aí, a gente vai ter que ir se adaptando, né, ao longo aí dessa transição. Então, ainda não temos uma alíquota definida, cheia. Então, estima-se uma projeção da alíquota cheia de 28,5%. Como o agro vai ter essa redução de alíquota, desoneração em vários produtos, estima-se para o agro uma alíquota de 11,4%, certo? E qual que você me perguntou, qual produtor rural tem um tipo de produtor rural tem que ficar mais preocupado? A princípio, a reforma traz que vai ser obrigatoriamente contribuinte desses novos tributos o produtor rural
que aufere a receita dele anual acima de 3,6 milhões, 3.600.000 reais anual. Então, o que que a gente fala hoje, Consuelo? Que o pequeno produtor, a gente não está tão preocupado lá com ele, entendeu? Porque ele já tem uma noção e ele, assim, Ele obrigatoriamente, ele não vai ser contribuinte. Não vai, Ele vai porque continuar... ele não tem esse faturamento de Não. 3,6, Ele né, vai milhões. continuar lá no momento, ali no mesmo formato que ele está, tá? Agora, o que que a gente preocupa? E aquele grande produtor também, a gente não preocupa tanto, sabe por quê? Porque ele já está acostumado com essa complexidade. O grande produtor, aquele que já ofere realmente, já está há tempo aí trabalhando com faturamento alto, ele já tem essa organização tributária fiscal, ele já tem uma estrutura melhor. Agora, aquele médio produtor, grande produtor é o problema. Por quê? Se ele optar por ser, né, ele sendo contribuinte ali, vamos supor que ele está na estimativa. Olha, pode ser que esse ano eu chegue a 3,6 milhões de faturamento, pode ser que não. Então, ele pode ficar ali entre optar ou não por ser contribuinte. Vamos supor que ele não opta no início do ano ali. Chega no meio do ano, ele alcança 3,6 milhões, por razões aí da atividade dele. A partir dali, obrigatoriamente, ele vai ter que recolher esses tributos. E aí, o que é o problema? Aquele insumo que ele comprou lá no início do ano anterior? No ano anterior, não, no início do ano, quando ele ainda não tinha optado. Que aí vem aquela sistemática de crédito, né, de ter crédito nos seus insumos para poder abater depois, quando você for pagar o seu, na hora de vender, ele perdeu daquilo que ele comprou lá no início. E nem né? sempre ele vai ter o novo crédito. Exatamente, ele vai ter só... É complicado, né? É difícil de entender, mas o que é o ponto? O produtor que ele tem essa possibilidade hoje de ter uma receita anual acima de 3,6 milhões, ele tem que buscar uma especialização. É por isso que nós estamos assim tentando mostrar para ele que dentro da fazenda a gente precisa ter esse gerenciamento contábil, jurídico, né? Essa assessoria, esse planejamento, Isso. né? Esse controle. E você não vê isso hoje, porque querendo ou não, o pessoal ainda olha o advogado, fala, o advogado está lá distante. E não, o advogado tem que estar junto do cliente dele, tem que acompanhar de perto a atividade para poder orientar. Se eu estiver aqui na minha cadeira, eu não sei a realidade lá econômica e como que é a operação dele, como é que eu vou poder orientar? Então, essa é a diferença. O produtor ele tem que estar de olho e ter pessoas especializadas à volta dele, porque se ele deixar para o momento de estar lá no meio da transição, a hora que já tiverem os novos tributos sendo já chegar a conta, né? A hora que a conta Exato. chegar, não adianta. Aí é mais caro. É mais caro. Aí vai ficar mais caro, entendeu? Vai ficar mais complicado. Perfeitamente uma aula que a gente teve de reforma tributária. É complicado, pessoal, mas quem tiver as perguntas aí, né, pode ir mandando pra gente. Pode mandar aí no chat que a gente pode esclarecer. Nós vamos tentar esclarecer. Respondendo, e depois vou deixar o contato das meninas também no final. O pessoal começar a segui-las, elas têm muito conteúdo, tá, sobre o direito no agro, sobre todas as atuações, tanto na agricultura quanto na pecuária. Sim. Então, tem uma vasta aí opção, né, várias opções aí para que vocês, quem tiver qualquer tipo de demanda, elas conseguem atender aí todo mundo. Bom, eu vou voltar agora para a doutora Gabriela. Doutora, do ponto de vista jurídico, quais cuidados um produtor precisa ter na gestão da equipe para evitar problemas trabalhistas? Que é outro tema que o produtor rural e o empresário hoje de qualquer segmento descabela na hora que chega uma intimação trabalhista, né, para ele estar respondendo. Gente, o maior medo de todo mundo é chegar uma notificação trabalhista, né? Trabalhista, seja de um processo, seja de uma notificação do Ministério do Trabalho. E eu falo assim, que o produtor rural, o cuidado que ele tem está no detalhe. Recentemente a gente recebeu lá no escritório um cliente com uma notificação do Ministério Público do Trabalho, né? Sobre o quê? Trabalho análogo à escravidão. É o mais temido do produtor rural hoje, né, Consuelo? A gente acompanhou a fiscalização junto com o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal estava junto na fazenda acompanhando. E ali foram... O caso era verídico? Verídico. Ele foi denunciado. Era só uma denúncia? Não, ele foi denunciado. E no dia, assim, eu vou até contar a história, a gente não pode contar quem é, né, nem vou falar a cidade, mas é na região do Alto Paranaíba.
A gente estava na fazenda de um outro cliente e o pessoal da gestão da fazenda desse outro cliente ligou, falando que o Ministério Público do Trabalho estava lá na fazenda com vários auditores fiscalizando. E o cliente falou, olha, minhas advogadas estão aqui, elas podem ir aí acompanhar, assessorar. E aí nós fomos. Chegamos lá para acompanhar os fiscais, eles rodam, né? Isso é uma coisa que às vezes o produtor rural, né? Às vezes você pode estar se perguntando como que funciona essas fiscalizações. Eles rodam realmente a fazenda, eles vão nos alojamentos, eles vão no setor administrativo, na sede, para entender pequenos detalhes. E aí, quando a gente fala de trabalho análogo à escravidão, a gente pensa que é aquela questão da escravatura, que às vezes é manter uma pessoa presa. E hoje não, a gente fala de uma escravidão moderna. Então, a densidade do colchão, a qualidade, a potabilidade da água que eu dou para o meu empregado, a distanciamento das camas, o próprio registro, entrega de EPI, Alimentação, alimentação, a falta de tudo isso de forma adequada, ela gera uma condenação ao trabalho análogo à escravidão. E o trabalho análogo à escravidão é uma preocupação muito grande para o produtor rural, por quê? Igual a gente fala lá no direito ambiental, na tríplice responsabilidade ambiental, quando a gente tem uma questão dessa, ela também tem uma tríplice responsabilidade. Por quê? Porque por esse mesmo fato, às vezes pela densidade do colchão errada ou pela potabilidade da água inadequada da minha fazenda, eu posso ser condenado na esfera trabalhista, tá? Na esfera administrativa, a pagar alguma multa para indenizar aquilo ali, e na esfera civil também, por uma indenização a dano moral coletivo, por exemplo, e responder por crime, tá? É um crime previsto, tipificado no Código Penal. E aí você me pergunta, acabou por aí, Gabriela? Não. Isso impacta, quando a gente pega o Manual de Crédito Rural, lá também fala que aquele produtor rural que tiver alguma condenação por trabalho análogo à escravidão, os bancos estão fechados para ele. Então, isso impacta também, inclusive, nos créditos financeiros. Com certeza, né? Então, o banco se fecha, ele fica sem recurso para operar ali a atividade dele. E, além disso, o nome dele ainda integra o que a gente chama de lista suja. Gente, o nome é feio, mas o nome é esse mesmo. Se vocês derem um Google aí, vocês vão encontrar a lista suja do Ministério Público do Trabalho. Ela tá aí na internet, ela dentro do Gov, vocês conseguem verificar quais são os produtores rurais que foram condenados e estão lá nessa lista suja. Então, se você vai fazer uma relação comercial com um produtor rural, a gente tem cliente hoje, por exemplo, que exporta para a Europa, né, e aqui para a América do Sul. Então, esse produtor rural precisa ter todo o cuidado do mundo, senão o mercado se fecha para ele, o produto dele não chega na Europa, ele não consegue passar numa certificação, numa Global, por exemplo, numa Rainforest, e o mercado se fecha como um todo. Então, o cuidado está no detalhe, na contratação, na elaboração dos contratos, na condução do dia a dia, no fornecimento dos EPIs de forma adequada, na elaboração de documentos de saúde e medicina ocupacional de forma certa, com avaliação dos cargos, né? Criar os cargos de forma correta, fazer a classificação de acordo com o CBO do Ministério do Trabalho. Então, realmente está no detalhe. Olha, interessante. Ficam as dicas aí, gente, para quem nós produtores rurais que se descabelam quando chega qualquer tipo de notificação trabalhista. Agora, doutora Lidiane, vou voltar aqui para a reforma tributária, porque daqui a pouco eu vou chegar lá na doutora Lorena. Nós falamos sobre isso, eu até citei. Como que vai funcionar a obrigatoriedade do CNPJ? Essa é a dúvida do momento. Não quer calar, exatamente. Porque até um mês passado nós até publicamos um vídeo no Instagram que realmente a informação que se tinha até agora da Receita Federal nesse sentido era que essa obrigatoriedade ia ser a partir de julho. Só que como tudo da reforma tributária está em andamento, ainda não está pronto, né? Essa data foi postergada aí para janeiro do ano que vem. Tá? Então vamos entender só um pouquinho, porque todo mundo, vários clientes. E agora, eu vou ter que virar empresa? Porque, gente, hoje 90% dos produtores rurais ainda atuam, somente em Minas, ainda atuam no CPF. Entendeu? Por quê? Porque realmente, para fins tributários, é mais vantajoso. O produtor tem aí a possibilidade hoje de utilizar
para bater nos tributos que ele deve, a questão do prejuízo fiscal. Esse prejuízo fiscal ele não tem validade, digamos assim, ele não prescreve, então ele pode jogar para outro ano, ele pode trabalhar com isso, certo? E aí, então, vários ficaram, nossa, e agora? Eu falei, não, não é isso, tá? Esse CNPJ que veio aí, essa obrigatoriedade com a reforma tributária, ele é só para um fim de cadastro fiscal. Então, é como se ele substituir a inscrição estadual que a gente tem hoje. Até em São Paulo, no estado de São Paulo, já funciona dessa forma, tá? O produtor rural lá, todo produtor rural lá, ele tem obrigatoriamente o cadastro no CNPJ. E isso não quer dizer que ele virou um CNPJ, mesmo que ele virou uma empresa, uma pessoa jurídica. Ele vai continuar operando na pessoa física, mas ele vai ter esse cadastro. Para que isso vai servir? Para fins da Receita poder aí ter mais uma controle. Exatamente, ter uma fiscalização dessa arrecadação que a gente vai ter com esses novos tributos, então CBS e IBS. Por quê? A partir do momento que você tem essa integração de informações, Receita Estadual, Receita Federal e município, você consegue ter a intenção é ter uma rastreabilidade. Controle maior, né? Isso. Então, o que vai ser criado? O que eles informaram? A gente já tem um sistema hoje, chama RedeSim, informaram, né, gente? Isso pode mudar, tá? A gente pode mudar a informação que a gente tem no momento, é que dentro desse RedeSim, né, que é lá você acessa ele pelo Gov.br, você vai ter um cadastro especial para esse CNPJ. Por isso tem muita gente, nossa, eu tenho que correr, já tenho que fazer. Não, não tem que fazer. Se você é produtor rural, você ainda não tem CNPJ, você aguarde que a Receita Federal vai informar quando esse sistema estiver pronto para poder entrar lá e fazer esse cadastro. E a inscrição estadual vai acabar? A tendência é que sim, tá? Que ela seja substituída. Então, o produtor rural hoje, ele tem que tomar cuidado porque realmente vai ter essa rastreabilidade. Então, não adianta hoje querer fazer igual tem muitos os contratos agrários, que de repente a forma de pagamento não está ali 100% declarado. Papel. Então lá no papel tá uma coisa, na prática recebe diferente. Isso tudo hoje, todas essas questões da reforma vão impactar nisso daí. Até os contratos agrários, a gente orienta os clientes. Vamos revisar os contratos, ver como que tá e adequar, porque vai ter aumento de custo nesse contrato. Por quê? Porque você vai passar a ser contribuinte agora de novos tributos sobre o consumo, aos quais você não era contribuinte antes. Então, isso vai fazer diferença. Quem não se programar, entendeu? Deixar para cima da hora, vai ter um susto e vai ter um impacto grande no fluxo de caixa. Mas quanto ao CNPJ é isso, agora é aguardar, né? E quem ainda não tem o cadastro, tem que esperar aí as informações. Perfeito. Então fica a dica, hein, gente? Se atentem, porque se estendeu o prazo para 2027, mas isso não significa que não tem que, né, começar já a se planejar, porque no futuro todos terão que se adaptar, né, se adequar e ter o CNPJ. Existe. Lorena, doutora, vamos falar aqui, eu queria saber de você, né? Você aí que está bem à frente aí da questão aí da sucessão familiar. Quais são os principais erros que vocês encontram quando esse planejamento é deixado para depois? Então, a gente começou falando, né, os principais motivos, né, a importância da sucessão familiar, a importância do planejamento dentro do ciclo familiar. E agora me fala dos erros. Então, a gente encontra assim, a sucessão, ela vai acontecer, essa transferência de patrimônio, ela vai acontecer. Ela é natural, né? Ela é natural. Então, ela vai acontecer provavelmente com o inventário, se você não tem um tipo de planejamento anterior. E a gente vê muitos conflitos familiares, tá? A gente percebe os conflitos familiares porque no inventário, né, se você for para o inventário normal, a gente tem essa questão às vezes, da inexistência ali de uma liquidez da família para arcar com todas as despesas, né? Porque é outra questão também que é alta, né? É, outra preocupação. Às vezes nem é só o imposto, sabe, Consuelo? Às vezes a propriedade está irregular, você precisa fazer toda uma regularização para você conseguir fazer essa transferência. Você tem a despesa, né, de
de certidões, despesa de cartório, despesa com advogado. E então não é só o imposto, o ITCMD, né, que é o imposto de transmissão causa-mortes que a gente fala. Então a gente tem outras despesas da própria operação. E então você tem esse problema, às vezes, dessa falta de liquidez para você dar continuidade, né, naquela transmissão de patrimônio. Você também tem, às vezes, uma possibilidade de fragmentação do patrimônio, porque quando vem o conflito familiar, às vezes é o herdeiro, né, que não quero dar continuidade, eu quero vender minha parte, o outro falou assim, não, mas eu vou continuar. Então, essa fragmentação do patrimônio, né, ela prejudica essa posteridade, né, de um negócio que sempre foi bem sucedido, que foi um negócio de família. A gente vê isso até na terceira geração, que às vezes o neto fala assim, nossa, meu avô produzia isso, aquilo, tinha muita terra, tinha deixou isso tudo, cuidou disso tudo. Ele faleceu, meus tios, né, ninguém quis cuidar, vendeu. Hoje, por exemplo, eu tinha vontade de trabalhar na família. Então, a gente pensa isso até para outras gerações que não sejam ali os filhos, né, a gente pensa para os netos e outras gerações. E a gente tenha esse desafio também de, talvez, a paralisação da atividade por um tempo. Por quê? Porque você, igual a Lidiane falou, né, 90% aí dos produtores rurais de Minas operam na pessoa física. Então, às vezes, você tem um empregado na pessoa física, você precisa fazer dispensa do empregado, no caso de falecimento, como você vai fazer isso? Você, às vezes, está com o financiamento... Até a transferência, né? A transferência de empregadores aí para esse empregado. Até essa transferência de empregadores, você está com um financiamento, por exemplo, para contratar no banco e não tem como assinar. Às vezes você precisa vender parte da propriedade, como você vai vender, você precisa esperar um inventário. Não estou falando que a holding é a salvação de tudo, tá? Ela é uma ferramenta, ela não se aplica para todo mundo, mas existem outras formas de planejamento, como doação, o próprio testamento, um pouco mais complicado, bem trucado, né, o testamento para ele dar certo lá na frente, mas você tem o planejamento ali, principalmente ali na sucessão empresarial, porque eu falo que sucessão patrimonial é uma coisa, que é o patrimônio que você vai receber, a sucessão empresarial é outra. A sucessão empresarial é realmente você conseguir dar continuidade na operação. Então... E a sucessão patrimonial... É você receber o patrimônio, você herdeiro, a herança, né? Se você é um herdeiro necessário, o herdeiro necessário é o filho, né? E o cônjuge. Então, ou os pais, dependendo se não tem filho, né? Os pais, às vezes, herdando, dependendo do regime de casamento. Então, você tem que entender, é uma engrenagem muito complexa. Então, você precisa pensar mesmo em planejar alguma coisa, talvez não a transferência de todo o patrimônio, mas pensar alguma coisa em termos ali, uma ordem de organização do patrimônio, organização das pessoas, organização dos contratos, para então você organizar uma ferramenta dessa transmissão do patrimônio. Então, sim, mais uma coisa, né, gente, produtor pensar. Ele vai assim, nós já tem que pensar no clima, na chuva que não vem, na chuva que vem em excesso. E para quem vai ficar tudo que eu estou deixando? O crédito que não chega, mais isso, os né? Tributos, impostos... Mas, assim, tudo não precisa, eu penso assim, que não precisa ser feito de uma vez, já quero resolver. Isso realmente é o que eu falei, precisa de uma maturidade, isso é de forma gradativa, você pode começar a criar projetos, hoje vamos, por exemplo, que é um conselho de família, protocolos familiares, Tem muitas famílias que montam um conselho, né? Sim, o conselho de família, né? Depois, na Road, a gente fala um pouco mais disso. Mas começar a dar um passo, não, vou doar uma parte do patrimônio, ou então vou procurar um profissional sério na área, que realmente possa fazer um estudo, um diagnóstico familiar e patrimonial para ver o que vai se aplicar melhor aqui na minha realidade. Porque hoje estão vendendo muita coisa que talvez não é interessante, e às vezes você tem o custo, e chega lá na frente, o conflito familiar ele ainda está lá, e você ainda está com o problema de continuar a sua operação, porque continua tudo travado. Então, eu acho que os profissionais precisam ser sérios nessa área, por isso que eu falei da importância de comunicar, porque o que eu mais tenho visto no escritório hoje, Consuelo, não é a pessoa procurando, falar assim, eu quero fazer um planejamento, mas assim, gente que tentou fazer um planejamento e que deu errado, né? A estruturação deu errado. Ficou pelo meio do caminho. Ficou no meio do caminho e agora você tá... Ou perdeu alguém, né?
ou Não perdeu estava alguém, pronto. não estava pronto, ou então você Estruturado errado, percebe né, também. você percebe que ficou, a estruturação não foi toda fechada, perdeu alguém e você não conseguiu realmente dar efetividade àquilo que você tinha programado. Não há um manual, tá? O planejamento sucessório não tem um manual. Ele é um projeto jurídico que a gente fala, que ele envolve várias áreas. Você precisa de um estudo contábil, né? Porque você precisa tributário, você precisa saber se lá na frente vai dar certo o que você está pensando. O profissional, né? O advogado que for fazer, ele tem que ter conhecimento em direito societário, direito de família, direito empresarial. Ele tem que ter conhecimento em direito das sucessões. Então, porque não adianta você formatar um projeto e depois ser discutido lá na frente, lá no judiciário. Na verdade, gente, resumindo, a gente vê a importância da orientação jurídica hoje, desde o pequeno produtor, o médio e o grande. A gente está tendo aqui uma aula de direito no agronegócio, né, nos três pilares aí do agro, dentro da cadeia jurídica, e a gente vê a importância de ter um planejamento e ter uma orientação profissionalizada desde o início, né? Desde quando começa o produtor a começar um pouquinho a crescer ali dentro do segmento dele. E é isso, Consuelo, que a gente viu, quando nós nos juntamos e fomos avaliar a forma da nossa assessoria jurídica, é onde a gente viu esse gargalo aí, que você não vê orientação nesse sentido para o produtor, de você ter a necessidade de ter essa assessoria no dia a dia e se estruturar, né? Exatamente para você prevenir, né? A gente sempre fala muito aqui que é melhor você gerenciar os riscos, né? Do que você gerenciar as crises lá na frente. Com certeza. Então essa o nosso objetivo, a nossa finalidade, de levar conhecimento para o produtor e ajudar ele a estruturar e a enxergar o negócio dele como realmente um negócio, é uma empresa. E uma advocacia especializada, porque a gente fala, não basta advogar para o agro. Eu faço trabalhista para o agro, a gente tem o tributário para o agro, o ambiental, né, que, claro, voltado para o agro, o cível, todo voltado com advogado. O cível para o agro. Para o agronegócio. A doutora Lorena, a gente fala que ele é um oceano no direito, né? Do nascimento à morte, né? Estamos à frente dele, então aí tem a parte dos contratos, né? Dos contratos agrários e de todos os outros tipos de contrato de fornecimento e tudo que envolve a parte civil, nós estamos à frente também e tudo isso depende de gestão. Porque se você tem um contrato mal elaborado, provavelmente lá na frente você vai ter ele vai dar errado. Você vai ter um problema. Bom, pessoal, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco. Agradeço todo mundo aí na nossa audiência e em instantes a gente volta para terminar aqui o nosso talk show sobre o direito no agronegócio com as 3 meninas aqui, 3 advogadas aqui que estão dando uma aula para a gente hoje.
Fernandes Reis Amaral Advogados nasceu com um propósito claro: oferecer uma advocacia técnica, moderna e comprometida com seus resultados. Atuamos voltadas para o agronegócio, para empresas que direta ou indiretamente contribuem para o setor e produtores rurais. Nosso trabalho é guiado pela excelência com a atuação estratégica e próxima ao cliente. Mais do que nunca, o produtor precisa se enxergar como empresário. A profissionalização da gestão no campo é essencial para reduzir riscos, evitar passivos e garantir a sustentabilidade do negócio. Com sede em Uberaba e atuação em todo o Brasil, reunimos experiência, tecnologia e profundo conhecimento da dinâmica do agronegócio. Fernandes Reis Amaral Advogados, a parceria jurídica do agro que protege, estrutura e impulsiona o futuro dos nossos clientes. Há 4 anos nasceu um propósito: elevar o padrão dos leilões pecuários e fortalecer o mercado com confiabilidade, qualidade e resultados. A Império Leilões começou com uma visão clara: entregar ao produtor uma experiência diferente, profissional e transparente. Fazer o certo é obrigação. Desde o primeiro gado batido no martelo, nossa missão sempre foi a mesma: valorizar o trabalho no campo. A equipe inteira é a base fundamental de tudo. Sem eles a gente não é ninguém. A gente tem que passar transparência, segurança e fazer tudo muito bem feito, tudo com muito carinho. O maior leilão da história de Minas. Uma equipe comprometida, apaixonada e preparada para entregar excelência. E a gente tendo assim leilão perto da gente, a hora que a gente precisa é fundamental. A marca Império Leilões é reconhecida pela qualidade dos animais que passam por aqui. Seleção rigorosa, credibilidade e volume. Mais de 370 mil animais comercializados em 4 anos. Um trabalho primoroso de organização, pesagem dos animais, seleção, formações de lote. Animais de excelente qualidade, como sempre, né? É um trabalho muito louvável. O leilão de hoje, para mim, até hoje, que eu já vi em vários aqui, hoje foi o melhor. A facilidade de você, do conforto do seu lar, poder estar fazendo suas aquisições com toda a segurança da Império Leilão, nas apartações, no peso. Aqui, cada negócio é tratado com seriedade. Resultado para quem vende, oportunidade para quem compra. O que eu mais gosto de ver é quem comprou vai ficar satisfeito de chegar em casa. O padrão nosso Império Leilões junta quantidade com qualidade. Mais que leilões, criamos experiências. Um ambiente acolhedor, profissional e preparado para receber quem move o campo. Quatro anos de conquistas, e isso é só o começo. Império Leilões, tradição construída com trabalho, futuro guiado pela inovação. Apartação 100% passado por mim e pelo Milton. É tudo da minha vida hoje. Hoje nós vivemos 24 horas em torno dela. O Milton me perguntou qual que é o foco. Eu falei, fazer o melhor. Porque eu amo o que eu faço. Império Leilões, pecuária de resultados. Olá, pessoal! E retornando aqui no nosso segundo bloco, aqui no campo se vê de tudo mesmo, gente. Aqui tem boi berrando, morcego voando e estamos passando um frio, nós aqui, nós quatro, e a produção todinha está aqui carangando de frio. Esse é o agro, né? Isso é o agro, coisas que a Globo não mostra. Vamos lá, doutora Lorena, se fala muito em holding, né, que é uma dos tópicos aí que entra dentro da temática aí da sucessão familiar.
Conta para mim, ela realmente é a solução para a sucessão no agronegócio? Não, Consuelo, ela não é a solução. Para todos, não. A holding não é para todos. As pessoas, muita gente, né, vai falar assim, nossa, mas eu tenho visto tanta coisa a respeito da holding. A internet é uma excelente ferramenta de informação, para levar informação, mas a gente vê muito assim, faça sua holding rural, porque o inventário ele pode levar até 40% do seu patrimônio. Como um produto de prateleira, né, a Como um holding. produto, assim, e a holding ela teve umas fases. Então a gente teve a fase de muita divulgação dessa questão. Vamos fazer a holding para não ter que se pagar os tributos, os impostos de um inventário. Então foi aquela fase de euforia, né? Ela viveu aquela fase ali de euforia, 2019, 2020 até 2021. Depois ela veio uma fase de consolidação, né? Que aí a Receita Estadual, os municípios começaram a perceber e enxergar essa questão como de integralização do patrimônio todo em uma pessoa jurídica, perceber isso como uma fraude fiscal. Então, tem tema no STF sobre a questão da imunidade do ITBI, você precisa correr atrás para alcançar essa imunidade quando você vai fazer a transferência do patrimônio. A Receita Estadual começou a aumentar a base de cálculo, né, editar resoluções para aumentar a base de cálculo no ITCMD, na parte ali de doação das cotas, né, que é uma das fases da holding. Então, ela veio essa fase de consolidação e agora ela está numa fase assim de revisão. Porque a gente percebe que com essas mudanças, especialmente na parte, né, fiscal, ela já não é tão efetiva mais em termos de economia tributária. Então, você não tem Mas aquela economia Não, que você todo não mundo tem. criou, né? Soltaram na mídia que a holding ia ser... Como se fosse um milagre. Como se fosse um milagre. Exatamente. E ainda assim, ele continua, né, ainda esse tipo de venda, né, a gente ainda se percebe muito. E às vezes por profissionais que não são do direito. Então hoje eu percebo lá no escritório pessoas que fizeram a holding nessa época, chegou numa fase, o ITBI está muito alto, está com mais de 2 milhões, 3 milhões de ITBI para pagar, não conseguem imunidade tributária, está tudo paralisado. Então teve o custo lá com o profissional anterior, teve o custo com algumas transferências, teve custo com o cartório às vezes, e está paralisado. E doutora, tem como, depois que o cliente, que o produtor rural fez uma holding dentro da família, ele querer voltar atrás? Isso é possível ou não? Ele pode fazer. Por que é a holding? A holding, eles falam que ela é uma controladora, né? Você cria uma empresa para ser controladora de outra empresa. Ou então você cria a holding para ela participar de outras empresas e você conseguir uma melhor gestão. A holding rural, a holding familiar, são os bens, né, da atividade rural, eles são transferidos para uma pessoa jurídica. É o patrimônio. É o patrimônio, como a gente fala, você transfere esses bens para a pessoa jurídica. Na transferência desses bens, você faz a integralização do capital social, você transfere integralizando o capital social, formando o capital social daquela sociedade, da pessoa jurídica. Se a pessoa fez e não tem o desejo, ela precisa fazer a desincorporação desse patrimônio. Então, aí você tem que tentar a imunidade tributária para isso também. Então, hoje, o que eu vejo? A holding que está numa fase, que ela está nessa fase de integralização, e chegou a integralizar, parou no ITBI, porque não consegue pagar os custos do ITBI, ou então pagou o ITBI e é uma estrutura mal feita, e você está com conflito familiar hoje da mesma forma. Porque você não fez doação de cotas, que é uma das fases, mas assim, tudo que eu falo é um planejamento, um estudo, porque às vezes quando você faz, é necessário fazer o diagnóstico patrimonial e familiar, para você ver se efetivamente você precisa fazer uma holding. Se você tem um patrimônio pequeno, talvez essa não seja a solução. A solução. Talvez a doação, ela é mais adequada, porque em termos tributários, hoje, tributariamente falando, a base de cálculo hoje... A mais baixa é qual? É a doação? Então, a gente tem um detalhe na reforma tributária que a gente teve, né, que a gente falou aqui do consumo, a gente teve também a reforma, ela impactou o ITCMD.
tá? Então teve uma mudança, não é um assunto que a gente vai adentrar hoje aqui, mas teve essa alteração no ITCMD, uns estados tinham aí suas alíquotas pré-definidas, que ia de um percentual até outro, hoje não, hoje a gente tem alíquotas progressivas de acordo com o valor do imóvel. Os estados ainda vão regulamentar essas alíquotas. Hoje Minas é 5%, de acordo com a reforma tributária, ele pode chegar em até 8%. Mas o problema não é só a alíquota, ô Consuelo, você tem a base de cálculo. Antes, quando você ia avaliar cotas de uma empresa, você considerava o balanço patrimonial, né? Você pegava o balanço patrimonial da empresa ou o capital social, para você aplicar aquela alíquota. Hoje em dia, não. Quando, né, a Receita Estadual percebe que ela é uma hold patrimonial, só para administração de bens próprios, ela costuma, como base de cálculo para ela aplicar a alíquota, ela pega aquele patrimônio que foi integralizado, ela pega praticamente o valor de mercado. Então, se você for pensar, você não tem uma vantagem muito grande comparado ao inventário, porque no inventário eles vão utilizar o bem como a base de cálculo, é o valor venal, que é o valor para fins de impostos, que são alguns critérios objetivos que a Receita Estadual aplica. E isso, às vezes, chega ali o valor venal em termos 40%, 60% mais ou menos o valor do bem, não o valor de mercado. Então, hoje ela não é uma economia tributária, mas ela é uma excelente ferramenta para governança. Por quê? Você cria, por meio dela, você está instituindo uma sociedade. E por meio da sociedade, você cria acordo de sócios, você cria algumas políticas internas, né? Você consegue melhorar a governança e a gestão. Mas eu preciso de uma hold para fazer isso? Também não precisa, né? Você também pode fazer isso com protocolos, né, de família, conselhos familiares, você cria políticas internas, né? O protocolo de família, ele é um documento muito utilizado e se você tiver a hold e não utilizar, não tomar a mão desses instrumentos para fazer essa sucessão empresarial, dos sucessores efetivamente tomarem a gestão, não adianta você ter a hold no papel. Então, você precisa criar essa gestão, né, fazer essa governança familiar. Por meio desses protocolos, que é onde você vai decidir quem administra, qual que é o lucro, participação nos lucros, né, retirada mensal, funções, genros, noras, como que isso fica essa participação, vou ter cláusula de, por exemplo, não posso alienar, essas cotas sociais, não posso comunicar essas cotas sociais, a sucessão, por exemplo, de outras gerações, como isso vai integrar, né, no negócio. O protocolo familiar fala da família, o acordo de sócios ele vai falar da empresa, né, o que você consegue fazer em termos de direito societário. Por isso que eu falo que é um assunto complexo, ele precisa de estudo, ele precisa de diagnóstico, você não é simplesmente vou fazer um contrato social, vou transferir meu patrimônio. Isso tem que funcionar lá na frente, porque você tem que pensar também, você criou uma holding, você colocou todo o seu patrimônio, você precisa tomar crédito, né? Instituições financeiras, o mercado de capital tem muita ressalva para aceitar essas cotas, você tem que ter tudo muito estruturado para você dar essas cotas em garantias, porque você não tem mais o patrimônio, você vai ter cota social para você oferecer de garantia, né? Por exemplo, o bem de família você não integraliza, né? Você não pode perder o benefício que você tem da empenhorabilidade de um bem de família. Então, assim, por isso que eu falo, o que precisa de um estudo, né? Nem tudo você precisa, não existe um manual pronto, não é um produto de prateleira. E essa governança, essa gestão, esse diagnóstico familiar, ele tem que estar bem estabelecido para você, para que uma hold tenha sucesso também, porque senão o conflito familiar que ia estar no inventário, ele vai estar na hold da mesma forma. Então, assim, é o que eu falo muito, patrimônio se transfere, empresa se prepara. Perfeito. Vou chamar, então, depois dessa pergunta sua, para a doutora Gabriela. Se falando de pessoas, né, que se transformem, se prepara, né? Existe uma frase que diz: as pessoas não deixam empresas, elas deixam líderes. Como desenvolver uma liderança mais preparada dentro das fazendas? Porque essa frase, né, a empresa, ela só é empresa no papel, né? Eu falo muito isso, o CNPJ, ele tá só lá no papel.
Empresa é feita de pessoas e a liderança ela é desenvolvida, tá? A liderança ela não acontece por acaso. E quando a gente fala de liderança, a gente está falando de governança como um todo. Então, a gente fala na governança, na gestão de pessoas, na gestão de patrimônio. Então, a gente precisa ter esse cuidado para eu estabelecer dentro da minha atividade, dentro da minha fazenda, qual que é o papel de cada pessoa. Às vezes, a gente chega numa fazenda e o encarregado, ele está como encarregado no papel, mas na prática ele não é encarregado. Às vezes o gerente está fazendo um serviço de alguma pessoa que é liderada. Que é outra função. Outra função. Então a gente precisa ter, primeiro, um organograma para estabelecer as funções. A quem eu vou reportar? Trabalhar essa liderança na fazenda, que é muito importante, esse é o segredo do sucesso, porque quando eu tenho uma liderança treinada, capacitada, e os treinamentos envolvem inclusive o jurídico, instalar na fazenda, de botina, né, de bota, a gente está muito acostumado a isso. Acompanhando o dia a dia. Exato, conhecendo a operação do cliente de perto, levando treinamentos em CIPAs, né, em CIPA-TR, a dependendo da cultura organizacional ali daquela fazenda, quando a gente identifica que precisa melhorar aquela cultura organizacional, então a gente identifica questões e leva temas de palestras, de treinamentos para trabalhar essa liderança, engajar a equipe, a gente precisa levar a cultura organizacional muito forte na gestão de pessoas, trabalhar as habilidades das lideranças e o líder também entender o papel dele, porque eu, enquanto dona, se eu encontrei uma pessoa e destaquei ela para ser um encarregado ou um gestor, ela precisa entender o papel dela, porque às vezes a gente vê aquele gestor, aquele encarregado se aproximando, né, em amizade com alguém que está abaixo dele, e aí ele deixa de aplicar uma advertência, ele deixa de suspender, ele deixa de chamar uma atenção quando necessário, e aí um acidente de trabalho acontece, uma ação trabalhista vem. Então a gestão de pessoas, a gente trata ela lá dentro do escritório com muita proximidade. Eu falo assim que é quase um time, porque eu preciso estar disponível para o meu cliente para entender o que está acontecendo ali, de que forma eu posso tratar esse problema com o líder, né? De que forma a gente pode desenvolver essa operação, para que quando a gente fala que tem um líder preparado, a gente acaba tendo uma visão para economia de produtos, economia de insumos, de que forma eu posso reduzir custos aqui dentro da minha fazenda, né? De que forma eu posso melhorar para quem trabalha, sem que isso onere para mim e para ele. E aí a gente pode pensar em um auxílio alimentação, e uma premiação por produtividade. E tudo isso fortalece a cultura, fortalece essa gestão de pessoas, e aí se torna um lugar com pouca rotatividade, um bom lugar para se trabalhar. Né? Onde eles trabalham com satisfação, né? Que isso é importante Exatamente. demais. Hoje a gente tem muitos clientes que passam por certificações, por auditorias, para vender o seu produto ou para exportar. E todas essas certificações exigem esse pente fino, esse cuidado minucioso na gestão de pessoas. Então, toda a relação muito bem documentada, desde a fase pré-contratação e mesmo no fim dessa relação, como que eu vou conduzir essa rescisão desse contrato de trabalho de uma forma que eu vou mitigar os riscos, ou se eu estou falando de um PJ, um representante comercial ou um prestador de serviço. Como que eu vou elaborar esse contrato dessa pessoa de forma a observar o que o STF está falando ali de pejotização e reduzindo riscos, fora os desafios ali da rotina. A atualização legislativa trabalhista, ela é constante, a gente está falando aí, né, tá todo mundo de cabelo em pé. Fim da jornada 6x1, como que eu vou levar enquanto líder para dentro da fazenda? Como que eu vou fazer para superar essa mudança de jornada? Nós estamos falando em gerenciamento de risco psicossocial, que está lá no campo também. Como que eu vou levar isso para dentro da fazenda, né? Então, são questões que a gente precisa estar atento. E analisar, né? Conforme, eu acho que o perfil de cada fazenda, de cada produtor rural, conforme seu negócio. Exatamente. Cultura organizacional, todo lugar tem, toda fazenda tem. Às vezes você olha, eu sou um pequeno produtor, na minha fazenda não tem cultura organizacional. Tem sim. Com certeza. Sempre tem. E aí a gente precisa saber se a sua cultura organizacional ela é forte, ela é boa, ela é preparada,
ou se a cultura de trabalho na sua fazenda é a cultura do medo, é uma cultura frágil, de ações trabalhistas, de muita rotatividade. E aí eu deixo a mensagem aqui para você, produtor rural, né, para você refletir. Que tipo de cultura organizacional você quer ter dentro da sua fazenda? Que tipo de empregado você quer ter ao seu lado, né? Porque, mais uma vez, nenhuma fazenda, nenhuma empresa, ela não roda só com máquinas. Máquinas precisam de pessoas para rodar. E aí eu preciso pensar em que tipo de pessoa eu quero aqui dentro da minha fazenda, né? E que tipo de cultura organizacional eu quero passar adiante. Perfeitamente. Isso aí, Gabriela, obrigada. E, doutora Lidiane, vou encerrar aqui agora a nossa última pergunta. Tá né? com frio, né? É, um friozinho aqui. O que o produtor já deveria começar a fazer agora para evitar surpresas nos próximos anos? Bom, vamos lá. A gente viu aí, pelo que eu falei aqui, que a reforma tributária é um assunto complexo e que o produtor, se ele tiver bem amparado aí com uma assessoria, tanto contábil quanto jurídica, que entende, que está acompanhando o dia a dia dessa reforma, dessa transição, né, ele não vai ter surpresas lá na frente. E o que eu falei lá no início, ele me perguntou, o que é o principal impacto dele? É no fluxo de caixa. E eu também já te mencionei em outro momento. A pessoa que está ali, dentro da fazenda, gerindo a parte financeira, isso eu não estou falando do contador, toda fazenda tem lá um gerente que sabe da conta que tem que pagar, que sabe... Essa pessoa, hoje, ela tem que entender um pouco da reforma tributária, ela tem que entender um pouco dessas mudanças. Né? Ela tem que saber isso, porque é a gestão financeira, é isso que ele tem que fazer hoje. Hoje, como que está o meu fluxo de caixa? O que eu vou adquirir de insumo? Que momento que eu vou pagar isso? Que momento que eu vou ter o retorno com a venda da minha produção? Porque é aquilo que eu te falei, a reforma, o que foi publicado, o que foi informado, foi publicizado da reforma, é que ela ia trazer uma simplicidade para o sistema tributário nacional. Embora seja esse o principal objetivo, né? Tudo que você tiver de tributo para pagar, do que você adquiriu, você vai ter um crédito, você vai conseguir abater naquilo que você vai pagar, então você não vai pagar, né? E a gente vê que não é bem assim. E o produtor rural, ele trabalha de uma forma mais simplificada hoje. Então, ele vai ter que se organizar. Então, é ter aí essa gestão financeira, visualizar ela de uma forma geral e principalmente quem está lá dentro ali da fazenda, fazendo essa gestão, ter essa visão e ter ali uma assessoria contábil e jurídica que converse entre si, que eu falo muito que advogado não faz serviço de contador e vice-versa, eles têm que se complementar. Para qualquer empresa, para qualquer produtor rural, eles têm que estar trabalhando em conjunto, certo? Então é isso, ele ter essa visão agora, ter alguém que acompanhe e oriente ele de cada passo que essa reforma tributária estiver dando daqui para frente, para não chegar lá no momento, tem que fazer o cadastro. Como que é isso? Como é que vai ser? A partir de amanhã minha nota fiscal já tem que estar aqui informando CBS, IBS. Quem tem aí, produtor rural, que vender sua produção, que emite nota fiscal, emite hoje, igual vocês aqui, na pessoa física, com inscrição estadual, tem que estar orientado. As mudanças estão vindo aos poucos, estão vindo de formas não tão bem estruturadas. Então, você pensa, se ela está vindo de forma não tão estruturada, a gente tem aí uma reforma que começou a ser falada e votada lá atrás, 2023, aí foi que dando passos maiores, e até hoje nós estamos em 2026, nós não temos uma alíquota certa ainda. Então, se você não tiver, produtor rural, alguém para te orientar, para te falar o passo a passo que isso vem acontecendo, a hora que chegar, a hora que acontecer, que você efetivamente vai começar a pagar, que isso vai ser o ano que vem, e aí? O impacto, né? Exatamente. E o seu fluxo de caixas pode acontecer, por exemplo, quem trabalha com a pecuária, você vai vender lá para o frigorífico. Hoje, quem vai ser aí o responsável pelo pagamento ali nessa cadeia, desde quando você compra a ração para o seu gado, até você lá engordar ele, seja cria, recria, seja só engorda, a hora que você chegar para vender para o frigorífico, é ele hoje que vai estar diferido, postergado o valor do pagamento do
do imposto? Vai vir lá da agroindústria para o produtor, ou seja, vai concentrar nele. Essa regra dessa postergação do pagamento, ela nem está certa ainda. Cada tributarista está interpretando de uma forma. Vão vir com certeza judicializações, a gente fala ações discutindo isso. E aí, se o produtor rural tiver com alguma assessoria especializada, ele vai saber, opa, isso aqui está me onerando, mas eu posso discutir isso judicialmente. Então, se você tiver com uma assessoria especializada te acompanhando, você vai conseguir ver as oportunidades, você vai conseguir reduzir esse impacto financeiro que você vai ter na sua operação. Com certeza. E, gente, assim, tirando um resumo de tudo que a gente ouviu daqui hoje das meninas, as dicas, né, nos 3 pilares aí do direito no agro, a importância da assessoria jurídica profissionalizada dentro de uma fazenda, né? A importância disso e os impactos de não tê-la, né? O que isso gera negativamente, né, no negócio. Então, é muito importante ter uma assessoria profissionalizada da porteira para dentro. O direito não admite desconhecimento. Às vezes a gente vê que chega alguma situação no escritório que o produtor fala assim, eu não sabia. Então, assim, a gente vê que muitas das vezes o produtor rural comete algum erro, não porque ele quer, mas porque efetivamente ele não sabia. Só que para o direito, infelizmente, isso não é permitido. Então, uma assessoria jurídica especializada, que trabalha no preventivo, no consultivo, ela com certeza vai ser geradora de resultados para o seu negócio. Sem dúvida. O produtor rural acaba conseguindo focar na operação dele, sabendo que ele tem uma pessoa que vai ler os contratos, que vai estruturar a equipe dele, que vai informar as mudanças na legislação, que vai treinar e capacitar a liderança e o pessoal, os safristas, né, os trabalhadores rurais, que vai fazer uma transição de governança com tranquilidade para ele. Então, isso aí é o sucesso, né, de qualquer negócio. Um ponto muito importante, Consuelo, que a gente sempre fala, é que a assessoria jurídica ela não está ali para barrar o seu negócio, para virar e falar assim, olha, na legislação é assim, não. A gente está ali para auxiliar, orientação, né? Expor os riscos e não para impedir a sua atuação da sua atividade. Pelo contrário, a assessoria vem para somar, né? A assessoria vem para agregar valor ao negócio. E a tomada de decisão sempre fica na mão do produtor rural. Exatamente. Gente, eu gostaria de aqui agradecer essa oportunidade de ter as meninas aqui comigo. Com certeza um conteúdo muito rico aí para nós todos que temos que entender um pouquinho do direito no agro. Então, mais uma vez, quero agradecer as meninas. Queria que vocês colocassem aí o endereço do site e das redes sociais para quem quiser entrar em contato para saber mais um pouquinho de vocês, aproximar com vocês mais, né? Entrar em contato para ter uma conversa, uma reunião, né? Uma assessoria aí para tantos produtores que estão nos assistindo. Pessoal, nosso escritório, a sede é em Uberaba e hoje a gente tem cliente com operação no Brasil todo, em vários estados aí das 5 regiões do país. Acompanhar a gente no Instagram, nosso Instagram é Fernandes Reis Amaral ADV. O nosso site é www.fraadvogados.com.br. Lá tem muito conteúdo, tem os nossos telefones, entre em contato conosco. Vai ser uma honra receber vocês para tomar um café, para falar um pouquinho sobre o agro, sobre os desafios. Vai ser uma honra. FRA Advogados. Isso aí. E quero agradecer também aos meus parceiros, aos parceiros do Empreendelas, os parceiros Diamante, Império Leilões, a Empório Abreu e o escritório FRA Advogados. Aos parceiros Esmeralda, ABS, Fazu, Maquinelson John Deere, SIB Acessórios e VTM Leilões. E não poderia deixar de agradecer os nossos lanches da noite de hoje que vieram do supermercado Foscarini. Por sinal, uma delícia! Pão de queijo, quitandas, sanduíches naturais, tudo que a padaria do supermercado Foscarini trouxe pra gente. Tá tudo muito gostoso, uma delícia. Então acompanhe também o supermercado Foscarini, que as delícias estão assim sensacionais. E quero agradecer a Amor Perfeito, que mandou essas flores lindas pra gente, que é mais um parceiro que nós temos.
a Empório Abreu, que me vestiu, né? Mandou essa camisa branca linda aqui de babado, essa calça aqui que eu estou da Bobô. Então, só tenho que agradecer a todos esses parceiros. E lembrando os apoiadores do Empreendelas, né? Os projetos institucionais que apoiam e acreditam no Empreendelas, que é a BCZ Mulher, a CIU, FAENG Mulher e a Girolando. Mais uma vez, eu agradeço a todos pela audiência, aguardo vocês no nosso próximo talk show que vem aí na Expo Genética. No mês de agosto estaremos na Expo Genética acompanhando tudo que vai acontecer nessa feira. Espero vocês, continuem aí com a gente nas redes sociais para saber todas as novidades do mundo do nosso agro. Obrigada, até breve. Há 4 anos nasceu um propósito: elevar o padrão dos leilões pecuários e fortalecer o mercado com confiabilidade, qualidade e resultados. A Império Leilões começou com uma visão clara: entregar ao produtor uma experiência diferente, profissional e transparente. Fazer o certo é obrigação. Desde o primeiro gado batido no martelo, nossa missão sempre foi a mesma: valorizar o trabalho no campo. Para a equipe inteira, é a base fundamental de tudo. Sem eles a gente não é ninguém. E a gente tem que passar transparência, segurança e fazer tudo muito bem feito. Tudo com muito carinho. O maior leilão da história de Minas. Uma equipe comprometida, apaixonada e preparada para entregar excelência. E a gente tendo assim leilão perto da gente, a hora que a gente precisa é fundamental. A marca Império Leilões é reconhecida pela qualidade dos animais que passam por aqui. Seleção rigorosa, credibilidade e volume. Mais de 370 mil animais comercializados em 4 anos. Um trabalho primoroso de organização, pesagem dos animais, seleção, formações de lote. Animais de excelente qualidade, como sempre, né? É um trabalho muito louvável. O leilão de hoje, para mim, até hoje, que eu já vi em vários aqui, hoje foi o melhor. A facilidade de você, do conforto do seu lar, poder estar fazendo suas aquisições com toda a segurança da Império Leilão, nas apartações, no peso. Aqui, cada negócio é tratado com seriedade. Resultado para quem vende, oportunidade para quem compra. O que eu mais gosto de ver é quem comprou vai ficar satisfeito que chegar em casa. O padrão nosso Império Leilões junta quantidade com qualidade. Mais que leilões, criamos experiências. Um ambiente acolhedor, profissional e preparado para receber quem move o campo. Quatro anos de conquistas, e isso é só o começo. Império Leilões, tradição construída com trabalho, futuro guiado pela inovação. Apartação 100% passado por mim e pelo Milton. É tudo da minha vida hoje. Hoje nós vivemos 24 horas em torno dela. O Milton me perguntou qual que é o foco. Eu falei, fazer o melhor. Porque eu amo o que eu faço. Império Leilões, pecuária de resultados. Desde 1975, no ensino das ciências agrárias. Minha história começa muito antes de mim, antes de ter nome, antes de receber meus primeiros alunos. Eu já existia como um sonho compartilhado por aqueles que acreditavam que o agronegócio brasileiro poderia ir além, crescer e se fortalecer. Minha base? A BCZ, meu DNA, a excelência no ensino agro. Eu sou a FASUL.
e desde 1975 carrego a missão de transformar o agro através do conhecimento. Nasci para cumprir um propósito: formar profissionais diferenciados que levam inovação e progresso para além das fronteiras. O curso de zootecnia foi o primeiro, o 5º do país, mas o único com foco no zebu. Também fui vanguarda na agronomia, porque a melhor safra que existe é a de quem impulsiona o campo. O tempo passou e eu me tornei referência. Criei novos cursos, fortaleci parcerias e conquistei meu espaço próprio, mas sem nunca perder minha essência: ser a ponte entre tradição e inovação. Hoje, 50 anos depois, olho para trás e vejo o impacto da minha existência. Porque ser Fazu é carregar um legado, é ser pioneiro, é ter excelência, é fazer história. E essa história só está começando. O que é entender mais para você? Para nós, entender mais é ser pioneira e inovadora. E é isso que fizemos há mais de 80 anos para levar progresso genético gerando lucro. Estar presente em mais de 70 países e ser líder é entender mais. Entender mais é reconhecer o bem-estar animal como base do sucesso. É buscar constantemente a melhoria e superar o padrão de qualidade a cada dose processada. Entender mais é ter a melhor genética sexada do mercado e deixar suas mãos o poder de decidir o futuro do seu rebanho. Ter uma tecnologia exclusiva para a produção de embriões, o maior laboratório da América Latina e uma ampla rede de afiliados é entender mais. Só quem entende mais pesquisa, planeja e desenvolve linhas genéticas, índices e serviços exclusivos para maximizar o resultado de cada parto. Entender mais de acelerar o melhoramento é ter um portfólio único de soluções para entregar um plano genético vencedor personalizado, porque seu objetivo é único e seu rebanho também. E nós entendemos disso mais do que ninguém. Pode pesquisar. Ninguém entende mais de progresso genético que a ABS. Fernandes Reis Amaral Advogados nasceu com um propósito claro: oferecer uma advocacia técnica, moderna e comprometida com seus resultados. Atuamos voltadas para o agronegócio, para empresas que direto ou indiretamente contribuem para o setor e produtores rurais. Nosso trabalho é guiado pela excelência com a atuação estratégica e próxima ao cliente. Mais do que nunca, o produtor precisa se enxergar como empresário. A profissionalização da gestão no campo é essencial para reduzir riscos, evitar passivos e garantir a sustentabilidade do negócio. Com sede em Uberaba e atuação em todo o Brasil, reunimos experiência, tecnologia e profundo conhecimento da dinâmica do agronegócio. Fernandes Reis Amaral Advogados, a parceria jurídica do agro que protege, estrutura e impulsiona o futuro dos nossos clientes. Yeah.
Tudo que é grandioso exige sacrifício. Jamais diga eu não consigo, não vai dar certo, não tenho sorte e outras expressões que só descolorem a vida. Nelson Merola. Em toda a minha vida, sempre acreditei que as soluções mais simples e claras são as que nos conduzem aos objetivos desejados. Contudo, só conseguiremos esse objetivo se internamente nós que trabalhamos na McNelson estivermos felizes, pois só assim teremos condições de atendermos bem nossos clientes. Nunca devemos esperar nada mais do que aquilo que foi plantado. Mas se plantarmos com muito esforço e dedicação, a colheita pode ser surpreendente. Nelson Merola Jr. Seus desafios me colocam mais próximos de você, na busca de melhores soluções. Bruno Merola.